Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Rafaela Granville, sou nutricionista, e a minha convidada de hoje é a Heloísa da FenaCelbra, Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre doença celíaca, sobre intolerância ao glúten, alergia. A Heloísa vai explicar para a gente aqui, beleza? Bom, Heloísa, você quer se apresentar? Falar mais Posso? coisas? Aham. Claro, claro. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei como é que eu tenho que colocar, mas é, é um prazer estar aqui com você, Rafa, né? Para conversar um pouquinho sobre a doença celíaca, sobre a federação, sobre as acélbras, né? Eu me chamo Heloísa, sou celíaca, né? Há 19 anos, né? Com diagnóstico há 19 anos. Tenho mais irmãos, filho, celíaco, é uma família bem grande, né, que vive no mundo do sem glúten, né? E já estou há muitos anos, hoje estou como representante da federação, da FenaCelbra, né, como atual presidente. Já fui também aqui, estou falando de Joinville, Santa Catarina, né? Uhum. Já tive N cargos na associação daqui de Joinville, já fui presidente e estou como vice-presidente neste momento, né? Quando estou na presidência da federação, estou como vice na associação daqui de Joinville. Então é um prazer e vamos trocar algumas figurinhas aí, né? Isso mesmo. Então, vamos lá começar com as perguntas? Vamos lá. Então, tá bom. Bom, Heloísa, primeira pergunta. O que é a doença celíaca e quais são os sintomas? Se os sintomas, na verdade, eles são todos parecidos, né? Ou dependendo da pessoa, pode variar esses sintomas. É bem, a gama de sintomas para início de conversa é enorme, né? Uhum. Então, a doença celíaca, na verdade, ela é uma doença autoimune, né? Que atinge todo o sistema imunológico. Então, pode acontecer da ponta do cabelo até a ponta do pé, algum problema com o paciente que teve o diagnóstico de doença celíaca. Então, ela é uma doença autoimune que faz com que danifique, né, o seu intestino delgado. Então, ela tem uma superinflamação na mucosa do intestino, e essa inflamação vai fazer com que o paciente tenha N sintomas, né? A gente fala que acontece na mucosa do intestino, mas ele pode refletir no corpo de uma maneira geral. Então, Uhum. são muitos os sintomas, né? Não somente gastrointestinais. A maioria das pessoas relacionam, né, principalmente a questão profissional. Que profissional de saúde eu devo buscar para me dar o diagnóstico? Todo mundo pensa no primeiro momento o gastroenterologista, né? Uhum. Porque ela é uma doença do intestino, né? Não está errado. Mas, como ela é uma doença autoimune, pode ser todo e qualquer tipo de profissional que pode dar o diagnóstico da doença celíaca, né? Então, são problemas gastrointestinais, né, dos mais variados, de diarreia crônica, constipação, infertilidade, daí já foge da questão gastrointestinal, aí vai para a parte da ginecologia, né, o crescimento, né, não está crescendo, criança que não tem não está crescendo, são N problemas. Anemia, aí você tem que buscar um hematologista. Então, a doença celíaca, né, como ela atinge o intestino, a mucosa, ele reflete no corpo todo, né? Então, ela é uma doença autoimune, né? Então, o corpo reage, né? Quando a gente ingere o glúten, o nosso corpo reage contra nós mesmos, né? Fazendo com que a gente adoeça. Ok. Bom, e segunda pergunta. A doença celíaca, ela pode surgir apenas na infância ou em outras fases da vida? Não, ela pode surgir a qualquer momento, né? Os estudos hoje demonstram que, claro, a maior prevalência é na idade da infância, lá na infância, né? Quando do nascimento até de 3 a 5 anos, a maior parte dos diagnósticos acontece neste período. Mas ela pode surgir a qualquer momento da vida adulta, em idosos. Se falava muito antigamente que não existe a doença celíaca nos idosos. Existe sim, teve um aumento muito grande de
idosos recebendo diagnósticos, né? Então, ela pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, né? Porque ela é uma doença genética. Nós nascemos com ela. Então, e de repente, né, numa baixa imunidade, que foi no meu caso, coloco como a minha situação. Eu tive diagnóstico com 28 anos. Então, eu comi glúten por 28 anos, até que um belo dia eu comecei a ter sintomas, N sintomas, e recebi o diagnóstico da doença celíaca. Então, mas eu nasci com ela. A gente não adquire, a gente não pega, não é transmissível, né? Ela é uma doença, é uma má formação genética, e aí você tem ela. Só que como eu vinha bem, foi numa baixa imunidade que a doença apareceu. Então, ela pode sim aparecer em qualquer momento da nossa vida, diferente de idade e tudo mais. E você conseguiu se adaptar, quando você descobriu, né, o diagnóstico, você conseguiu no começo já ir se adaptando a essa mudança alimentar? Como é que foi? No começo foi difícil? Não, não, foi super difícil. Mas, olha, com certeza. Ainda mais eu que sou de uma região aqui do sul do Brasil, né? De descendência alemã, Uhum. onde a vida toda era sempre ao redor de uma mesa comendo pão, cuca, chineque, Ai, e amo. tudo isso tem glúten, né? Então, assim, esse primeiro momento, né, do diagnóstico foi assustador, assim, o chão se abriu e eu queria sumir, né? Hum. Porque eu já estava há 28 anos que eu sempre comi tudo que eu queria. E aí você chegar um belo dia e o médico olhar para você e dizer que a partir de agora você não pode mais comer glúten. Já Uhum. começa por aí. O que que é isso? Porque há 18 anos atrás a gente É. não se falava nisso, né? Então, assim, foi bem difícil esse início e é para todo mundo até hoje, né? Quem hoje recebe o diagnóstico, por mais que se fala muito mais em glúten, em dieta sem glúten, né? Gluten free, doença celíaca, hoje se fala mais, sensibilidade ao glúten, intolerâncias, as alergias, hoje é falado mais. Mas só que quando tu recebe o diagnóstico, todo mundo se assusta, principalmente porque o título é doença celíaca. É. Todo mundo falou em doença, todo mundo já fica com o pé atrás, já acha que é contagioso, no nosso caso, né? Uhum. Então, porque a palavra doença assusta muito, né? Sim, sim. Mas tudo é questão da gente se adaptar, né? É adaptação, é possível, mas claro que num primeiro momento é assustador com certeza. Ai, com certeza, eu sei bem disso também. Terceira pergunta. Qual a diferença entre a doença celíaca, alergia ao glúten e intolerância ao glúten? Há muito tempo sempre se falou na intolerância ao glúten, né? Mas, Hum, na verdade, é só um erro de denominação. A intolerância ao glúten é doença celíaca, né? hum, Não hum, existe, é que se falava sempre muito na intolerância ao glúten, mas ela é doença celíaca. E hoje a gente até bate muito na tecla, tem muita documentação, muito material sendo alterado, vindo com essa nomenclatura, né? uhum, Doença celíaca. E quando se fala em intolerância, as pessoas não levam muito a sério a questão, é uma simples intolerância. Pode comer um pouquinho, só vai dar uma dor de uhum. barriga, vai fazer um malzinho de leve. Mas não, a intolerância ao glúten é a nossa doença celíaca. Então, nem se deve mais utilizar esse título, né? Essa palavra intolerância ao glúten. E sim doença celíaca. Então, é a mesma coisa, Hum. tá? Agora, a alergia, não. A alergia já é totalmente diferente da doença. A alergia é um processo alérgico mesmo, né? As pessoas que consomem o glúten vão ter reações alérgicas na pele, glote, pode ter, é problema alérgico mesmo, né? Aí não é a doença celíaca em si, e sim é um processo alérgico que ela vai tomar um antialérgico, ela vai evitar de comer o glúten. Não é, faz mal, mas não é o mal que a doença celíaca faz para o celíaco, né? Porque a Hum. doença celíaca, se você não faz a dieta, se você consome glúten, você tem grandes chances, riscos de morte. A doença Entendi. celíaca mata, né? A Hum. alergia, claro, você também, dependendo da questão da alergia,
se fechar a glote, você não conseguir chegar no hospital, você também vai chegar a óbito. Mas são situações, assim, bem diferentes, a questão da alergia, né? É como se uma alergia, porque eu não sou da área da saúde mesmo, assim, não sei explicar bem direitinho, não sou médica, né? Mas é nesse sentido, né? Uma doença celíaca, que todo e qualquer contato vai te fazer mal e pode dar sérios problemas, né? De cânceres ou até levar a óbito. E a questão alérgica é mais a questão ali do contato, daquele momento ali que você reagiu e depois volta ao normal, né? É nesse Entendi. sentido. E então, no caso, quando usa também a palavra sensibilidade ao glúten, É o mesmo a pensamento mesma, da mesmo questão, pensamento não da é intolerância. doença, a pessoa não tem a doença celíaca e não é alérgico, mas quando ele Ah, consome glúten, ele se sente diferente, ele não fica bem, se sente estufado, mas não faz um mal para ser a doença entendi. e não reage na pele ou de outras maneiras como uma alergia. Ele só não se sente bem, sabe? Fico estufado, mas não tem reação alguma, a não ser ali aquele momento ali do estufamento, um mal-estar, fiquei meio enjoado, mas não é nada que diz respeito aos sintomas, assim, para a doença celíaca ou Entendi. para uma alergia. Daí esse é considerado, é difícil até, né? Porque tem muita gente, fiz o diagnóstico, não tenho diagnóstico de doença celíaca, não sou alérgico, mas o médico diz que eu sou sensível ao glúten. Então, assim, eu vou seguir também tentando evitar o glúten, porque eu notei que ele não me faz bem, mas ele Uhum, não me agride a ponto de eu adoecer, a ponto, né, de ter problemas mais sérios. Essa seria a sim. sensibilidade. Eu ia até fazer, o que eu ia comentar é o seguinte também com você, Luísa. Eu fui diagnosticada alguns anos atrás com síndrome do intestino irritado. E eu lembro que eu comecei a ler um livro de um médico americano que ele falava sobre o glúten. E tinha algumas situações que ele ia descrevendo, eu falava, oh, meu Deus, mas eu tenho isso. E ele ia falando, eu falava, gente, peraí. Só que na época, isso já faz muitos anos, eu não cheguei a ir ao médico fazer nenhum exame. Como eu tinha sido diagnosticada com síndrome do intestino irritado, e eu sentia muito desconforto, assim, gases, sabe? Isso, é nesse sentido, a É. Aí sensibilidade eu falei, quer até saber? faz isso. Vou cortar o glúten. Vou cortar o glúten Uhum, e vamos ver o que que vai virar. E eu percebi que quando eu cortei o glúten, dificilmente eu tenho gases, assim, aquele desconforto, a minha barriga inchada. Tanto que já aconteceu de eu tentar comer novamente, e aí o meu corpo já não reage bem. Eu tinha muitas crises, assim, tinha episódios de candidíase vaginal também. E uhum, aí, quando eu parei, porque no livro até falava sobre isso, eu melhorei esse quadro. É bem de vez em quando que eu tenho, mas antes eu tinha várias vezes, assim, às vezes num mês eu tinha duas vezes, assim, eu ficava com coceira, sabe? Fazia sim, uso sim. de pomada. E aí eu falei, gente, vou parar. E aí houve vezes, né, que eu tentei introduzir novamente, mas aí meu corpo já não reagiu bem. E daí eu falei Isso. assim, quer saber? Eu vou parar porque, ok, eu já estou conseguindo É, ficar sem. até, sim, sim, até eu te coloco como experiência, né? Aham. Eu sou celíaca, nós somos em três irmãos celíacos. Uma Uhum. das irmãs não é celíaca, não tem diagnóstico, mas ela tem síndrome do intestino irritável. E ela sempre sofreu, né, com a questão. E toda a vida eu sempre conversei com ela, até um dia eu fui em consulta com ela, no médico, que é amigo da família e tudo. E aí depois daquela conversa, ele até tem colocado, né, como protocolo, né, esse médico aqui da cidade, não fechou diagnóstico, é doença celíaca, não tem alergia, é síndrome do intestino ou sensível, vai retirar o glúten. Uhum. Porque o glúten reage também, né, na questão da irritação. Que a síndrome do intestino irritável é o problema da fermentação do intestino de uma maneira geral. Então, não é só o glúten, tem Uhum. N outros alimentos Sim. que quem tem a síndrome não se come, né, fermenta de um jeito diferente, daí vai dar os gases, vai ter esses problemas, Uhum. né? Então, aqui até a gente comenta muito, já tem até estudos sendo formalizados, assim,
você teve o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, tem que eliminar realmente o glúten, porque vai ajudar, vai melhorar, assim, a tua vida, da água para o vinho. E foi o que aconteceu com a minha irmã, que ela comia lá de vez em quando, e cada vez que comia ela não ficava bem. É, Aí eu ia conversando com ela, vamos fazer a dieta, entra na dieta, tu já come tão pouco. Claro que ela não precisa se preocupar com a contaminação cruzada, né? Porque a uhum, contaminação não vai fazer mal para ela, diferente do celíaco, mas ela eliminou e ela faz a dieta como se celíaco fosse. Mas ela pode comer num restaurante, ela pega as coisas que são naturalmente sem glúten ali, se tem uma contaminação, não vai dar problema para ela. Ela melhorou da água para o vinho, é, né? Por essa questão da síndrome do intestino irritável, que também o glúten afeta. sim, eu vejo isso, nossa, quando até as pessoas também têm muito isso, eu não sei se isso aconteceu com você também. Às vezes eu falo para as pessoas não entendem. Eu tenho amigos que convivem já comigo há muitos anos, então as pessoas se preocupam comigo. Mas, Uhum. por exemplo, já ouvi de outras pessoas falarem assim: ah, isso aí é coisa da sua cabeça, é emocional. Falar, ai meu Deus, quem me dera se isso fosse emocional, sabe? Adoro comer Sim, um pão francês, né? sim. É Ah, a história então, do pode comer um pouquinho não vai é, te fazer mal, né? Isso até hoje a gente brinca, a gente fala muito nas reuniões, nas conversas, não vai fazer mal, vai fazer mal. Se você tem doença celíaca, tu não pode nem um pouquinho, nem uma migalha, tanto que a contaminação é um problema seríssimo para o celíaco, né? Porque o que tem glúten a gente sabe, o problema maior do celíaco é com a contaminação cruzada, que a gente não consegue identificar, que o produto que tem glúten, tu sabe. Agora, aquele que foi manipulado de um jeito, que a pessoa usou um tempero, que não sabe se tinha glúten ou não tinha glúten, contaminou. Isso é o maior dos problemas do celíaco, né? A questão da contaminação. Então, um pouquinho vai fazer muito mal, né? Então, realmente, a história, isso é mimimi, né? Que a gente ainda fala muito, né? Das campanhas, a gente faz muita campanha do dia 20 de maio, né? Que é o Maio Verde, falando, não é mimimi, gente, glúten, para o celíaco, glúten é complicadíssimo, é mortal. Então, a gente não pode consumir, não pode, é não e não, e tem que dar jeito das pessoas entenderem. sim, Mas ainda hoje, assim, eu mesma, depois de tantos anos de diagnóstico, escuto de vez em quando, até de gente da família que não convive muito comigo, né? Que convive pouco, mas não, é um pouco demais, né? Não é um pouco demais, não sei. Não é um pouco demais. A é, gente precisa cuidar, né? É a nossa saúde, né? só quem passa por isso sabe, né? E até é uma das perguntas que eu ia fazer para você. Você acha ainda que isso é um desafio para o celíaco? Porque, assim, ainda existem estabelecimentos comerciais que quando você chega e você pergunta, ah, que nem acontece muitas vezes comigo, às vezes tem um prato lá e eu olho no cardápio, aí eu pergunto para a pessoa assim, que nem esses dias eu fui comer um frango, como que era o prato? Era frango empanado, arroz, feijão e creme de milho. Aí eu perguntei se tinha o creme de milho tinha trigo, né? Ou era com amido de milho, alguma coisa assim. Aí a pessoa pegou e falou assim: ah, eu vou ver lá na cozinha. Eu falei: olha, porque eu não posso nada que tenha trigo. Às vezes eu nem falo glúten, porque a pessoa nem sabe que é glúten. Eu Sim. tento já Muitos especificar confundem assim. com a lactose até. É. Não tem glúten, Aí tem a lactose. pessoa pegou e falou assim: não, não tem. Só que o frango era empanado, gente. Sim, eu ia Então dizer. a pessoa nem se ligou. Aí eu falei, eu falei, nem vou pedir esse prato. Aí o meu cunhado foi e pediu esse prato. Eu falei, quer ver que vai. O frango deve ser empanado alguma coisa? O frango era empanado. Então, Sim. assim, eu vejo que os estabelecimentos ainda, geralmente, assim, são, principalmente em São Paulo, por exemplo, às vezes são restaurantes um pouco mais chiques, assim, que você vê, ou quando a galera, tipo, é vegana, sabe, restaurante vegetariano, que eles têm essa consciência também, mas Uhum. lanchonete normal, restaurante normal, que é prato feito, o pessoal nem sabe o que que é. É como você Não, falou, já ouviu falar sobre, o leite, que não pode ir com leite, né? Mas com sim. glúten as pessoas não têm noção, assim. Não, essa questão da alimentação, principalmente para o celíaco, a alimentação fora de casa é algo complicadíssimo. Se o estabelecimento não é 100% seguro, o Uhum. celíaco não deve se arriscar.
a gente sabe, né? Os restaurantes têm opção sem glúten. Se você for olhar, todos os restaurantes você vai ter alimento sem glúten. Mas a gente não sabe como esse alimento foi preparado. Então, o celíaco tem que ter esse cuidado, esse olhar, né? Por mais que eu vou lá no buffet, eu só vou pegar a salada e um arroz e uma carne grelhada que está ali, a chance de estar contaminada é muito grande, porque a cozinha é compartilhada, né? Uhum. Então, e quem manipulou? Ou que tipo de ingrediente foi utilizado para saborizar essa carne, né? Era sem glúten. Então, assim, é muito difícil da gente se alimentar fora de casa, em ambientes onde tem, claro, tem a opção, mas aí o que que é? É que hoje, até você for nos restaurantes, vai ter as plaquinhas lá. Ah, isso aqui é sem glúten. Por quê? Porque com a dieta da moda, que muito, né, a gente ouviu mais conversar e falar sobre glúten, porque as pessoas querem retirar para emagrecer, né? Sim. Que tem esse mito, né? De que tu Aham. tira o glúten. É mito, né, gente? É, sim. Tira o glúten, tu vai emagrecer, tu vai, É. nossa, tu vai ficar, né, daquele jeito que tu sempre quis. Mas a gente sabe que isso não é real. Então, assim, tem muita opção nos restaurantes, realmente é sem glúten, só que é com contaminação cruzada. Então, o celíaco ele não pode consumir aquele alimento. Aí vai do conta e risco de cada um. Ah, eu não tenho onde comer, eu preciso comer alguma coisa, eu vou só comer uma salada, ok, né? Tu vai lá, tu fala, tu pergunta. Não, eu vou pegar só uma saladinha, mas você sabe que corre o risco de ter uma contaminação. Claro que com a contaminação não quer dizer que a pessoa vai passar mal naquele momento. Não, é uma coisa, mesmo, mas quando ele for, o celíaco tem que, de tempo em tempo, refazer os exames, voltar no médico, não é porque teve o diagnóstico que nunca mais vai aparecer no médico. Tem que voltar no médico, fazer os exames para ver como é que tá. Quando ele fizer o exame, se ele está comendo fora de casa, em qualquer lugar, vai acusar que ele tem glúten no organismo, mesmo ele não tendo sintomas, não Uhum. passando mal. Por quê? Por conta da contaminação. Então, para o celíaco, ele não pode comer em qualquer lugar. Então, se o espaço não é 100% seguro, a gente tem que evitar, né? Então, a gente tem que aprender, tem que fazer em casa, dá mais trabalho, mas para a nossa saúde, realmente, assim, esse é um dos desafios maiores, assim, é da gente ter locais acessíveis, onde a gente possa sentar sem se preocupar, né? Porque o celíaco é preocupação 24 horas, né? Sim. 24 horas é se preocupando. Ah, será que eu posso? Ah, por mais, eu vou consumir um pacotinho fechado, eu comprei um biscoitinho, o pacote está fechado, está lá no supermercado, mas o pacote do biscoito está do lado da farinha de trigo. Ah, isso que eu ia perguntar para você. O celíaco, eu já pego assim, com dois dedos na ponta do dedo, eu vou até onde tem aquela, dentro dos supermercados, costuma ter um lugar para tu lavar a mão e não sei o que, dependendo do que é, eu já higienizo o pacote ali mesmo, né, para amenizar a questão. Então, tudo isso são detalhes que o celíaco, né, o celíaco precisa tomar esse cuidado. Então, com relação à alimentação mesmo fora de casa, Uhum. aí é muito mais complicado, né? É, inclusive, esse ano agora, acho que vai fazer 2 meses atrás, um mês atrás, teve a Feira Natural Tech em São Paulo. E Sim. eu tava conversando com o dono de uma empresa, que eu não lembro a marca agora, mas ele tem essa linha gluten free, né? Zero glúten. E ele estava falando a dificuldade, muitas vezes, não só a empresa dele, a fábrica dele, mas outras empresas que mexem também com esses produtos mais para o público específico, por exemplo, nos supermercados, né? Porque ele falou assim, eu não sei se é esse termo exato, eu não lembro se era mais ou menos isso que ele falou, o corredor saudável. Então ele falou, Uhum. aí o pessoal não tem noção e coloca tudo misturado, tipo coisa que é sem glúten, com coisa, sei lá, low carb, com zero açúcar. Sim, E eu sim. falei para ele que é verdade. Eu falei, é verdade, porque inclusive, como eu não como coisas que tem nada que tenha glúten, quando eu vou ao mercado, dependendo do mercado onde eu vou, tem uma estante que eles colocam de coisas saudáveis.
E aí teve um bolinho um dia que eu vi, eu falei, nossa, um bolinho gluten free, mas não era. Eu confundi, porque aqui do lado tinha coisas gluten free e tava o raio do bolinho que era sem açúcar. Era sem açúcar ou era sem lactose, mas tinha Era. glúten. Aí quando eu É, peguei, aí eu olhei bem o rótulo, falei, ai, é sem açúcar, entendeu? é. Então eu acho que até isso confunde um pouco também, porque daí fica tudo Assim, a misturado. gente já na verdade, assim, a gente já tem que, ainda não é o ideal, existe normas e legislações, né, onde os grandes mercados conseguem fazer. É difícil você fazer um Isso. mercadinho de bairro, fazer uma gôndola específica só de produtos sem glúten. É É. difícil isso. As grandes redes já têm essa noção, já daí aí montam esses espaços saudáveis e dentro dos espaços saudáveis ali, para os diabéticos, intolerantes à lactose, Uhum. glúten, eles vão fazendo setorizações. Então, a maioria dos, Já dos estão mercados anotando, grandes né? já Eu estão vi isso no mudando. Carrefour. No Carrefour Isso, eles fazem grandes isso. redes já conseguem fazer isso, né? É, Mas é aquela coisa. Ah, do lado da lactose, aqui o biscoito é sem lactose, mas o biscoito tem glúten. sem E, glúten. e já coladinho tem a linha do sem glúten. É. Então, assim, existe a lei das gôndolas, né? Aqui em Santa Catarina é uma lei que existe, é, se exige, né, que se faça a separação dos Uhum. produtos sem glúten e tudo mais. Só que é aquela coisa, né? Tem mercado que faz, tem mercado que não faz. Quando eu vejo alguma coisa errada, eu comento, né? Esse tempo eu estava pegando um macarrão, a moça estava repondo um macarrão. Eu falei, "Ah, mas por que que você está colocando esse aqui? Eu perguntei para ela. Uhum. Ah, não, porque esse aqui é sem lactose, não sei o quê. Eu falei, pois é, mas tu está botando na gôndola do sem glúten. Não tem nada a ver glúten e lactose. Ela, é verdade. Quer dizer, eles mesmos, às vezes, né, se perdem. É. Mas tem que fazer a separação, né, dentro dos supermercados, das redes, em ter espaços. Nas casas de produtos naturais, muitas casas, pelo menos aqui em Joinville, já tem a gôndola só de tudo que tem sem glúten, está tudo separado, né? Então, assim, alguns já têm essa preocupação, porque entendem, né, dessa questão da contaminação, porque, não, eu não vou, eu peguei no pacote, eu tenho que higienizar, eu vou ter que Uhum. cuidar, e ali também pode ter o glúten do lado de fora, né? Entendi. Que ter É, esse cuidado maior, né? sim. Bom, próxima pergunta. Deixa eu ver que você já me falou bastante coisa, já me esclareceu bastante coisa. Você acha, Heloísa, que o autoteste, eu não sei se eu posso falar a marca aqui, mas eu vi que já existe um autoteste que Sim. diz que é um autoteste rápido para detectar doença celíaca. Você acha que esse autoteste ele funciona, né? Ou se ele atrapalha no correto diagnóstico? Não, eu acho, tem muitos estudos, já está chegando, né, para Hum. nós também, esses autotestes. Eu acho que ele vem a ajudar na questão do diagnóstico, tá? Ele não fecha diagnóstico. Eu acho que isso que a gente tem que deixar claro. Ele vai trazer algumas informações de que, né, que tu reagiu, tu teve alguma reação com relação ao glúten. Ao meu ver, esse autoteste faz com que tu vá buscar daí o profissional para você daí fechar o diagnóstico. Entendi. Para uma coisa, por exemplo, assim, eu sou celíaca, todo mundo que... Não tem ninguém na minha família, eu recebi o diagnóstico de doença celíaca. É recomendado que todos os parentes de primeiro grau façam a busca para ver se não tem a doença Uhum. celíaca. Então, eu acho que esse autoteste eu poderia utilizar nesses meus parentes que não tem, ninguém tem Ah, sintoma legal. de nada, entendeu? Não Aham. tá passando mal, não tem nada. Mas assim, vamos fazer um autoteste, já que a gente tem essa possibilidade, dependendo da pessoa, espera muito tempo para conseguir uma consulta, demora nos atendimentos, tudo mais. Eu vou fazer o autoteste, né? Se vier alguma coisa alterada, eu vou lá no médico para daí fazer os exames sorológicos, né, que são exames de sangue para doença celíaca, e depois a biópsia confirmatória, porque não, nem só o exame de sangue é fechamento de Uhum. diagnóstico para doença celíaca, Sim. né? Precisa fazer a biópsia do intestino. Você vai fazer uma endoscopia, tirar um pedacinho lá do teu intestino e mandar para o patologista biopsar, para verificar como é que estão as vilosidades, se está tudo certo. E daí fecha diagnóstico. Tá? Então, eu penso que é uma ajuda,
na questão do diagnóstico, para aquele que tá desconfiando, né? Ah, eu acho que pode ser, né? Vamos procurar um médico, mas aí você tem que buscar o profissional realmente para fechar esse diagnóstico e não sair já, veio alterado, aí tira glúten, aí para de comer glúten, aí não tem diagnóstico de nada, não, tem que investigar para ter certeza, né? Uhum. Porque tem muita gente que acha que tem, mas nunca foi investigar, aí tira glúten, começa a fazer dieta, aí não tem diagnóstico, e precisa estar comendo glúten para fazer os exames, né? Senão Uhum. eles dão falso negativos, né? Falso positivos. Então, tu precisa estar consumindo glúten para você fechar o diagnóstico de doença celíaca. Então, eu penso que ele vem para somar, Uhum. mas eu entendo, mas a minha visão, né, Heloísa, ele não dá o diagnóstico. Ele vai dar um caminho para você procurar o profissional, para daí sim você fechar o diagnóstico. Isso, entendi. E em relação a medicamentos também, Heloísa, eu vi que agora recente, né? A Anvisa aprovou para sair um aviso, né? Falando se contém Sim. glúten, né? Na verdade, A a questão medicação. dos medicamentos é bem diferente dos alimentos. A legislação dos alimentos exige que toda a indústria coloque na rotulagem contém ou não contém glúten. Já é uma obrigação para todo mundo, né? Tem que ter no rótulo contém ou não contém glúten. E aí, depois de 2016, que tem a RDC, que é dos alérgicos, né, da rotulagem, agora tem mais um complemento que veio ajudar até o celíaco, né? Então, quando a gente vai olhar a questão da rotulagem, a gente não para ali de ler, eu achei aqui, não contém glúten. A Hum, gente tem que continuar lendo, que pode ter a continuação, alérgicos, pode hum, conter traços de. Aí, quando fala isso, aí coloca trigo, aveia, cevada, aí tem glúten, né? Então, assim, a gente não pode mais parar a leitura da rotulagem no não contém glúten. A gente tem que continuar lendo para ver se não tem uma informação dos alérgicos, que veio ajudar também os celíacos nesse quesito. E daí, se ele diz, não contém glúten, mas alérgicos, pode conter traços, é porque existe uma contaminação nesse produto. Aí o hum. celíaco não deve consumir. E, na verdade, ele também rotulou errado. Esse pode conter traços, deveria estar que contém glúten, né? Uhum. E os medicamentos já é diferente. A indústria farmacêutica, ela tem que colocar uma frase de alerta quando tem glúten. Hum, Se não tem glúten, não se fala nada. Então, é um pouquinho diferente da questão do alimento. Então, na indústria farmacêutica, quando você pega a caixinha, não tem nada, você vai olhar ali lá dentro a bula, não tem nada, né? Senão eles vão colocar assim, atenção, portadores de doença celíaca, contém glúten. Então, o medicamento é diferente, a maneira como eles vão informar para a gente se tem glúten ou não. Se não entendi. tem nada escrito, a gente vai entender que nesse medicamento não contém glúten, né? Então, Legal. quando tiver glúten, vai ter o alerta, né? Portadores de doença celíaca ou síndrome, eles chamam de síndrome celíaca, e daí seria os sensíveis ao glúten, os alérgicos, aí entra todos, né, que podem reagir com o glúten, aí vai ter esse atenção, aí contém glúten. É um Tá, pouquinho diferente dos alimentos. tá bom. Agora a última pergunta, só que o nosso tempo está acabando. Ai, Jesus. Heloísa, em relação à enzima digestiva, que fala, supostamente, eu já vi até para vender em sites, resolve mesmo isso? Até para quem é sensível, tem. Porque assim, eu pesquisei alguns estudos que eu vi que ainda não. Não, as enzimas digestivas não funcionam para doença celíaca. Pode, Uhum, não funciona. Se funciona para alguma coisa, até nós temos a médica, né, que é a nossa consultora técnica, ela mesma já disse, sinceramente, não funciona para ninguém. Isso é só uma enrolação para a gente gastar mais dinheiro e comprar alguma coisa. Talvez funcione para quem tem
um estufamento, daí tu come, tu não se sente tão estufado. Uhum. Agora, quem tem doença celíaca, quem tem síndrome do intestino irritável, né? Quem tem alergia ao trigo, que não pode consumir glúten, ele não pode consumir glúten. Não vai ser uma enzima que eu Uhum. vou tomar que eu vou comer o glúten, porque Que ele vai vai fazer fazer. mal do mesmo jeito, né? Então, Uhum. para nós, né, falando com relação à doença celíaca, as enzimas não funcionam. Não funcionam. Tá. A gente tem 1 minuto. Heloísa, então já acabou as perguntas. Eu vou deixar um estudo que eu achei no PubMed aqui na descrição do vídeo. Legal. E eu não sei se eu vou conseguir gravar. Bom, para finalizar, o que você tem para falar? Eu agradecer Ó, a oportunidade, né? Sempre que precisar aí da gente conversar um pouquinho, nos ajude a divulgar as nossas com ações, o certeza. Fina Celbra e as acelbras, né? Em todos os estados do Brasil. Existe uma Celbra, um grupo de celíacos, a gente está sempre conversando, trocando ideias, acolhendo a comunidade celíaca. Esse é o nosso papel, né? Mostrar que é possível sim fazer a dieta e que a gente vive muito bem sem glúten, graças a Deus. É Obrigada. isso, gente. Obrigada e tomara que tenha gravado tudo. Valeu, brigadão, tá? Obrigada, Beijo, Heloísa. Tchau, até tchau. mais. Tchau.